experiência, o tema é vazio existencial contemporâneo. Né? De algum modo, eu quero trazer na perspectiva e na visão da psicologia, mas fazer essa relação com a vida cristã, né? Visto que é um tema, um assunto que está muito em alta, muito comentado nas rodinhas de conversa, né? Nos bares, quando os amigos estão juntos. Porque o que é o vazio existencial, né? Aquela condição de abatimento mesmo, né? Uhum. De tristeza profunda. Eu não sei se vocês já chegaram a sentir isso, mas aquele esvaziamento de alma, né? Aquele esvaziamento onde a pessoa, a vida perde a graça, o mundo perde a graça, as coisas elas perdem o seu valor. Eu nunca cheguei a esse ponto, não sei se vocês já chegaram, não cheguei a esse ponto mas só cheguei ao ponto de me questionar, né? Que a gente faz muito. Verdade. Mas uma das principais facetas desse vazio existencial ela se apresenta na depressão, né? Por exemplo. Na depressão é o momento onde a pessoa ela está desacreditada da vida, a vida perde a graça. Né? Onde a pessoa às vezes não consegue fazer mais nada, não sai da cama, não sai de casa, não tem coragem nenhuma para fazer nada. E a questão será que algumas pessoas dizem que depressão é falta de Deus? O que vocês acham? É um ponto importante isso aí, né? Na verdade, na concepção teológica, a Bíblia ela não diz que é o vazio de Deus. Por quê? Porque a gente tem que entender quais são as questões que está causando aquele vazio. Porque assim, existem problemas externos, que são problemas de fora, como eu posso dar exemplo aqui, uma perda. Você perde alguém da família, um ente querido, você pode cair em um estado de afastamento, de isolamento, você pode entrar em depressão, pode acontecer que a pessoa ela não dorme direito, tem insônia, ela não se alimenta mais, pode cair em um estado tão crítico que às vezes acontece da pessoa também até mesmo pedir a morte, por causa que a perda foi tão grande que pode ocasionar esses fatores na vida da pessoa. Aí é que existe o quê? Se eu falar que é a ausência de Deus... Falta de fé. As pessoas dizem que é falta de fé. Se a gente for entrar pelo lado teológico na questão de a teologia da prosperidade, vai dizer que sim. Porque se você tem Deus e é pobre, você não tem fé. Né? Isso é ensinado pela teologia da prosperidade. Se a gente for falar também um pouco sobre a teologia da hipergraça, ela vai mais ou menos entrar por esse caminho, porque o Cristo... Só a diferença da... Sabe o que é a teologia da prosperidade? Eu acho que é a que eu mais ouço. A outra que ele falou... Da hipergraça faz a diferença... É porque a teologia da prosperidade, ela ensina que todo cristão ele tem que ser rico. Porque existe a diferença de rico e ser próspero. Sim. Certo? Você pode ser próspero, mas você pode não ter dinheiro. É diferente. E você pode ser pobre e feliz. Né? Pronto. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade em bens financeiros. Estou falando de felicidade interna, que é como você citou agora. Como, por exemplo, tem pessoas que têm dinheiro, têm carro, têm uma empresa, ganham um salário muito bom, saem em baladas com mulheres, bebem, curtem a vida, mas internamente tem um vazio. Entendeu? Então, a questão de você ter eu posso dizer, o vazio, você tem que entender qual é a origem daquele vazio. Então, a doutrina da prosperidade, ela prega isso, que se você é cristão e diz que tem fé, você tem que ter externamente bens. Né? Não é necessariamente ser próspero. Como eu falei, a diferença de prosperidade e riqueza. Próspero é uma pessoa próspera com Deus, no sentido de
internamente você ser feliz, ter alegria, não ser, a tua alegria não é por causa que você tem dinheiro. Prosperidade tem outros conceitos. Tem uns conceitos, é diferente, né? E a hipergraça? A hipergraça, cara, é um assunto que, vou ser sincero, é muito polêmico. A diferença da hipergraça é porque algum dos conceitos é você conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito básico e que muito é pregado pelos pastores. Venha como estás e continue como estás. Ou seja, prega um evangelho barateado. Ou seja, que não há mudança de vida. É um evangelho que você vem para Cristo, você vive do jeito que você bem quiser. É aquele evangelho que fala de um Deus que é só amor. Pronto. Vou entrar, é justamente isso. É você não conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, se eu for para o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, se eu for pegar os textos que a Bíblia mostra, fala que Deus mata, que Deus matou. Né? E quando eu pego esse Deus do Antigo Testamento e tento conciliar ele com o Deus do Novo Testamento, que é amor, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor foi demonstrado no Filho, que é Jesus na cruz do Calvário. A doutrina da hipergraça não consegue conciliar, unir o Deus do Antigo Testamento que mata com o Deus que dá vida, que morre. Ou seja, se Deus no Antigo Testamento mata e no Novo Testamento ele prefere morrer para não matar, então que Deus é esse? É como se para eles houvesse um choque de contradição, como se fossem dois deuses, mas na verdade é só um. Só que quando a gente também vai para o Novo Testamento, você nota que existem textos que mesmo na graça, mesmo Deus sendo amor, Deus ele permite que a morte venha e ele até faz com que essas pessoas vejam que ele continua sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento. E ele também une através da morte, né? Pronto. Quer um exemplo? Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos. O Espírito de Deus ninguém engana. E a Bíblia diz que eles caíram mortos. E eles combinaram, o casal combinou. Isso, justamente. Vamos vender por tanto. Pronto. E a gente dá tanto. Eles tentaram E eles formar. vieram em momentos diferentes. É que um cristão ele pode, certo, passar por depressão, né, viver um momento de vazio muito grande. Primeiro porque assim, quando a gente vai estudar, né, a depressão, alguns estudos mostram que ela tem um distúrbio neuroquímico, né, meio que genético, um fator às vezes genético. Sim. Né? A pessoa, o que seria esse distúrbio neuroquímico? Os neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer, por exemplo, como dopamina, endorfina, eles caem quando a pessoa está triste, muito depressão, né? Quando ela sente depressão, porque esses neurotransmissores caíram bastante. Né? Então é uma questão, um fator genético, né? Então a gente não pode dizer só que é falta de fé. Agora, genético isso. Também, né? E também alguns estudos mostram que tem aquele fator parental, família, herdado, parente de primeiro grau. Hereditário, né? Isso. Genético. Exato. E agora, eu acredito que também há casos que uma depressão pode ser exclusivamente espiritual, um problema espiritual. Porque, por exemplo, quando a gente lê o caso de Davi, o caso de Davi que ele adultera com Betseba, que ele manda matar o soldado, né, faz todo aquele caos, ele, naquele salmo de arrependimento, Salmo 51, verdade. Né, ele chega a dizer que a dor do pecado dele é como se fosse a dor de um osso quebrado. Dá para entender que é um caso muito forte de depressão. E ele diz assim, não sei exatamente a passagem, mas ele diz que quando ele confessou o seu pecado, ele melhorou. Ele teve uma melhora. E eu passei para algo parecido. Eu passei para algo parecido de, tipo, umas 2 semanas. No manual diagnóstico vai dizer que para a depressão, ela tem que durar pelo menos, você tem que passar pelo menos umas 2 semanas muito mal. Se ultrapassar 2 semanas, provavelmente você já pode ser. Era isso que eu ia dizer, porque assim, uma tristeza, ela é comum você sentir. Sim. Alegria é comum você sentir. Agora, quando
essa tristeza ela é regularmente progressiva, ela tem a tendência de dias, aí se torna perigoso. A questão do vazio, da depressão ou da tristeza. Se há uma tristeza contínua e você, como você falou, você nota que passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas e vai ultrapassando, e mesmo você até rodeado de pessoas, mas você ainda sente essa tristeza, aí você tem que ter cuidado. Provavelmente é um caso mais grave. Exatamente. Então, nesse caso, eu acredito que há casos que são questão de pecado. Como eu estava falando, eu passei por uma situação muito difícil em que eu passei, acho que uma semana, eu ali me considerava que eu estava numa depressão leve, porque tem uns graus. Sim. Era uma depressão leve, onde eu que meus livros estavam encostados, não queria abrir computador, não queria mais sair de casa. E depois de uma semana, 2, eu tive a oportunidade de me retratar, né, na igreja. E depois daquela retratação, cara, eu senti um peso saindo das minhas costas. Então foi como se fosse quando eu pedi perdão, porque tudo que eu tinha feito, meu irmão ignorou 100%. Então eu vi que foi espiritual. E outra, né, tipo assim, quando a gente entrega a vida para Deus, a conversão não elimina a nossa humanidade. Só aprimora a nossa humanidade. Na verdade, você reconhece quem você é, de fato. Né? A conversão não anula as nossas imperfeições. Ela só clareia, aperfeiçoa, melhora, né? Corrige, né? Melhora. Corrige as nossas. Então, eu acho que isso que falha muito na teologia da prosperidade, acho que eles não entendem isso, né? Que a gente ainda continua sendo sujeito a erro, a gente ainda continua sendo sujeito à condição humana, às emoções, né? Até porque a gente não vive só no mundo, então a gente vive no coletivo, né? Nesse livro aqui, A Coragem de Não Agradar, depois eu falo dele, ele vai dizer que a base dos nossos problemas, a maior base dos nossos problemas é as relações interpessoais, né? Então, assim, mesmo que a gente saia na rua, a gente vai ter problema com alguém, então a gente vai discutir, vai se estressar, né? Às vezes sozinho a gente se estressa, né? É verdade. E um dos casos, uma das causas da depressão que a gente vê, geralmente é isso. É uma perda, é uma tragédia, uma decepção por vários. Mas vocês acham que essa epidemia, né, de transtorno, de gente com ansiedade, com depressão, com estresse, é algo do nosso tempo, ou os nossos avós ou bisavós, eles tiveram a mesma demanda desses problemas? É um problema bem antigo. Mas tu acha que no mesmo tanto, mesma quantidade, tanta demanda de gente procurando essas... Olha, eu acredito que o mundo, pela globalização, quando ele vai se desenvolvendo, eu acho que isso também desencadeia. Porque se a gente for observar, por exemplo, vamos dar exemplo aqui, pessoas que eram mais antigas, que viviam mais da agricultura, não tinham internet, a forma de lidar com os problemas, eu acredito que é diferente, né? Hoje as pessoas, vocês notam que elas procuram muita coisa vão em busca da felicidade. Não tinha celular, não tinha internet, as pessoas elas eram mais sociais. Elas conversavam mais. Então isso ajuda para que a pessoa venha ter aquela, como posso dizer assim, não se sentir sozinho. Hoje as pessoas estão tão viciadas no mundo globalizado, com a internet, com essas coisas, tecnologia, que as pessoas estão... Você nota que hoje o pai não conversa mais com o filho não conversa mais com os pais. Hoje é difícil você pegar uma família que o pai, a mãe e os filhos se reúnem para conversar sobre o dia a dia, sobre escola, sobre faculdade, sobre igreja. Trazendo aqui para o lado cristão, é fazer oração junto, ver o exercício da escola. E aí, meu filho, você aprendeu isso aqui? Como é que foi a sua aula? Hoje as crianças chegam,
No celular aqui é videogame. Ou seja, é uma coisa, é uma epidemia. Não estou dizendo que a internet, a tecnologia, ela é do mal. Eu digo que o uso inconsequente, sem sabedoria, é que está causando muito esse problema. A pessoa, ela se tranca no quarto e ela ou vai para um computador ou vai para um celular e ali morreu, acabou-se. Às vezes tem pai e mãe que nem sabe que o menino chegou em casa. Porque a criança chega. Gabriel, Não é verdade? Se tranca ali no quarto, ninguém sabe. Só sabe na hora quando o menino bate a fome ou a sede, que vai na cozinha, o pai vem ali. Oi, você chegou, meu filho? Mas não, o menino estava lá, ó. Faz tempo. Na minha opinião, depressão, essas coisas de ataque à ansiedade, sempre existiu. Então, a Bíblia diz que nada é novo, nada foi inventado, tudo que existe já existiu lá atrás. Esse ponto aí que tu estava falando, então, tu comentou uma coisa, tu disse que o que mudou foi as pessoas lidar com tudo isso. O jeito, como as pessoas lidam e suportam hoje a dor. E o Tim Keller, eu estava lendo hoje, no livro dele, ele diz justamente isso, que nos nossos antepassados, as culturas antigas, ele vai citar no período medieval, na Europa medieval, por exemplo, as famílias sofriam muito mais do que a gente. O sofrimento era muito maior. Sofria junto. Justo. Ele vai dizer que a cada 5 bebês que nasciam dentro de uma casa, um morria. E as pessoas morriam por qualquer coisa. Uma dor de dente, as pessoas morriam. Um dedo inflamado, as pessoas morriam. Porque não tinha a ciência como hoje. Isso. Então, assim, não tinha os cuidados como hoje. Então, ele vai dizer que as culturas antigas, as famílias antigas, elas sofriam muito mais, mas elas suportavam muito mais do que hoje. Aprendiam a lidar com o sofrimento, então, porque ficavam juntos. Justo. Aí, o problema hoje é, justamente por causa desse aumento do vazio, que ele vai chamar, que ele vai chamar aqui nesse livro, por exemplo, é a baixa tolerância à frustração. Sim. As pessoas não toleram mais a frustração. Não precisa nem ser grande a frustração. Aí é tanto que ele vai dizer, olha, se alguém daquele tempo, daquelas famílias, se a gente pudesse fazer uma transição de tempo e a gente fosse para... É forte quando ele vai dizer, se a gente pudesse voltar àquele tempo, a gente ia ver o tanto que eles eram fortes. E se eles viessem para o nosso tempo, eles iam ver o tanto que a gente é fraco. Interessante. Porque realmente eles iam se espantar com a nossa baixa tolerância à frustração. A questão que o Max falou sobre o isolamento social dentro de casa. Ele falou, difícil a gente ver a família se reunir, né, para fazer oração e tudo. A gente não veio se reunir nem para almoçar, tomar um café junto. Justamente. E detalhe, quando você mencionou, o menino já chegou, e tipo, ele às vezes passa do horário de almoçar, porque o pai almoçou sozinho, ou saiu antes, não sei o quê, ninguém sentou na mesa, então ninguém sabe quem almoçou, quem deixou de almoçar. E detalhe, se ele, dependendo do menino, ele vai perguntar, tipo alguém assim, tem almoço? Pelo zap. Ele tá lá no quarto e vai perguntar. Eu já passei por isso. Uma vez eu estava numa casa, eu estava em casa mesmo, a pessoa fala assim, vai trazer um copo d'água para mim pelo zap. Eu crio vergonha na sua cara se o remote vai buscar. Porque, entendeu? Tá há horas no celular, mas não quer andar, não Isso quer é sair. verdade. Eu tenho uma frase, eu não sei se foi eu que criou ou já existia, mas quando eu estava estudando sobre essas questões, diz assim, mais ou menos assim, afasta o que está perto e aproxima o que está longe. E é verdade. É verdade. Pode observar, vá num... Porque você está aqui dentro de cafeteria. casa, o pessoal está em casa contigo, mas você está afastando as pessoas de você nem percebe. Em casa, se você for na cafeteria, qualquer lugar que tu for, tu vai ver que tem 5, 7, 8 pessoas e cada um tá com o seu celular.
e você não está conversando, não está interagindo Pronto. entre o grupo. Ele está olhando o celular dele com o assunto dele, o outro com o assunto do outro, o outro isso aí. assunto particular. Não tem mais aquele convívio, como foi falado aqui, social. Não existe. Nem O quando diálogo. você sai, nem quando está em casa, nem na própria igreja, que às vezes o pastor está pregando e a gente está no Instagram, entendeu? Ou então postando alguma coisa, vendo a postagem de outro. Então, esse negócio da tecnologia, ela tem afastado um pouco as pessoas e isso está prejudicando socialmente e devido a isso vai vir as consequências. Exato, aí você vê, né, criança o adolescente que faz uma confusão dentro de casa porque a internet caiu. Não, é capaz de quebrar a casa. Justamente, então, realmente a nossa geração é a mais fraca de todas. Nosso tempo Isso é mesmo. mais fraco de todas. E crianças, né? Você vê muita criança com depressão, adolescente com depressão, com problemas sérios de autoestima muito Exato. baixo. E justamente isso que eu ia falar agora, que esse livro aqui, né? Esse livro ele fala ele é uma conversação. É só uma conversação entre um garoto e um filósofo, né? E aí o garoto ele fica sabendo que tem um filósofo, um pensador muito importante naquela região, que sabe muita coisa. Só que esse menino, esse garoto, ele é um niilista, né? Niilista, sabe o que é um niilista, né? Não? Sabe o que é um niilista? O niilista é o niilismo, é o vazio, a vontade do nada, é o vazio existencial. O niilista é aquele cara que não está seco. Vazio. A vontade do nada. Desacreditar. Isso, desacreditar da vida, desacreditar do mundo, desacreditar de todo mundo, né? Desacreditar de si mesmo. Então, uma das crenças principais dele, a primeira queixa que ele chega para interrogar o filósofo é dizendo que nem todo mundo é capaz de mudar. E nem todo mundo pode ter a felicidade que quer. Para ele, o mundo é um grande caos. O mundo já é como foi dado. O seu mundo já é como lhe foi dado. Se você nasceu pobre, vai morrer pobre. Se nasceu rico, vai morrer rico. Essa frase aí, ela é antiga. Se você é ansioso, se você é ansioso é porque nasceu ansioso, aceite a sociedade. Se você é estressado é porque nasceu estressado, aceite o seu estresse. Então, para ele, o mundo já é como foi dado, não tem como mudar. Síndrome de Gabriela. Exato. É como se fosse algo já premeditado, algo já, tipo assim, eu posso dizer, é quase um pouco a visão de alguns teólogos, né? Que se tu nasceu assim, Deus te predestinou assim, vai morrer assim, não tem escapatória para você e não tem outro caminho de escape. Fatalista. Pronto. As pessoas fatalistas. Pronto, ele é esse menino, então ele chega para tentar derrubar o pensador, o filósofo, né? Mas o filósofo diz, não, você está errado, isso é uma crença. E isso é uma crença central. Né? E na psicologia tem a TCC, né, Teoria Cognitiva Comportamental, que é criada por Beck. Ele desenvolveu a teoria dele com algo que ele viu em comum em todos os seus pacientes. Os pacientes que chegavam pedindo ajuda, os pacientes que chegavam dizendo que estavam mal, que estavam deprimidos, que estavam com todo tipo de problema, ele viu algo em comum em todos os pacientes. O que era? Eram as crenças. Eles tinham crenças parecidas. Aí ele vai falar de uma tríade cognitiva. Né? Essas crenças, elas dançam entre esses três pilares. É uma descrença em relação a si, uma descrença em relação aos outros e uma descrença em relação ao mundo. Então, todos os problemas, eles têm como base essas descrenças em si, ou é uma descrença em relação aos outros ou uma descrença em relação ao mundo. Então, no caso desse garoto aqui, acho que era as três. As três. Porque ele tinha uma... eu anotei aqui... Tudo que eu percebi, eu observei uma coisa interessante, porque realmente eram as três. Primeiro era com ele mesmo, e ele transmitia aquilo que ele tinha, dessa descrença, e digamos assim, ele desgraçava já todo mundo, que ele já era um desgraçado, digamos assim, nessa linha de pensamento, né? Não, e durante o livro ele vai apresentar vários complexos. Ele tem problema de identidade, ele tem vergonha do passado dele, ele tem problema de história acadêmico dele, ele tem problema com a aparência física dele. Aí ele pergunta por que as pessoas não podem ser felizes. Ele diz que ele é infeliz porque ele era mais baixo do que o irmão, não é mais alto.
E você vê que isso é uma das coisas que está acontecendo na vida real com os adolescentes. Os adolescentes mortos de lindo, você olha lindo, se acha feio. A coleguinha é mais bonita, o colega é mais bonito, eu não tenho isso porque ele tem, ele é mais bonito, ele consegue isso porque ele tem dinheiro, eu não tenho. Que na verdade é essa descrença de si mesmo, né? E aí ele disse que é infeliz porque ele queria ser do tamanho do irmão, o irmão é mais alto. Né? E se ele fosse mais alto, ele seria mais interessante. Ele chega a dizer que ele seria mais interessante se ele fosse mais alto, ele seria mais feliz se ele fosse mais alto. Né? Aí você pode pensar, poxa, que besteira, né? Que bobagem, mas isso acontece na cabeça da criança e do adolescente. Inclusive, e do jovem, né? Do jovem, eu que sou da área, as pessoas chegam com queixas assim que quem está de fora olha e diz, poxa, que besteira. Né? Dava para se resolver muito rápido isso, mas para a pessoa é um caso muito grande. Ela não sabe lidar. A pessoa cria uma fortaleza na cabeça dela. Ela cria um grave situação. Então, para ele, o mundo é um caos, é fatalidade, então você já se você tem esse temperamento, você tem que aceitar esse temperamento. Nem todo mundo pode mudar, nem todo mundo pode ser feliz. Então, a gente concorda que isso é uma crença errada, né? Assim, o que a psicologia ela pode ir contra esse lindo pensamento assim? Qual o norte que ela dá? Se você é desse jeito, por exemplo, se você tem um temperamento assim, como ele falou, né? Diz que não muda, você nasceu assim, vai ficar assim. Ele acha que sim. Porque pela Bíblia, eu queria ouvir um pouco pela psicologia, né? E eu vou dar minha opinião teológica. O que a psicologia ela pode influenciar nessa questão de mudança de temperamento, né? Pronto. Aí o que ele vai dizer? A abordagem behaviorista, que já é como se fosse a mãe da TCC, a que nasceu primeiro, a behaviorismo. Ele vai dizer, eu acho que é o Skinner, e tem o outro que eu não lembro o nome. É que tudo é aprendido. Todos os nossos... O behaviorismo é a abordagem mais cética. Assim, é como se fosse aquele cientista cego, sabe? O behaviorismo. Mais cético. Então, para ele não existe mente. Onde é que está a mente? Ele pergunta logo para onde é que está a mente? Ninguém sabe onde é que está a mente. Tem um cérebro, onde é que está? Então, para ele tudo é aprendido nessa abordagem. Porque a gente vai ter várias abordagens da psicologia. Então, mesmo sem ser inconsciente, e aí é o que o filósofo vai dizer para o garoto, todos os nossos comportamentos são uma escolha. É inconsciente. Mas é uma escolha. Em algum momento, os nossos comportamentos é uma cadeia de ocorridos sucessivos que acontecem sem nós percebermos. Quando a gente vai perceber, nós já estamos com um comportamento ansioso, já está com um comportamento, a gente não nasce ansioso, não nasce estressado. Na minha opinião, ninguém nasce também com tendências homoafetivas. A gente não nasce, a gente aprende. E aí, eu sempre conto isso. Numa das primeiras aulas da faculdade, o meu professor, que ele é gestalt terapeuta, ele não é cognitivista, ele é gestalt, que é uma área da humanismo bem diferente, ele disse, olha, tudo é uma escolha. É inconsciente, mas Ele citou o exemplo do filhinho dele. Ele disse que com 6 meses de idade, o bebezinho dele com 6 meses de idade, tentando explicar para a turma, né? Ele citou o exemplo da filha dele. Ele, 6 meses de idade, ele pegou um caldo de feijão, né? Botou na boca dela. Quando ele botou, ela fez assim. Quando ele foi provar o caldo de feijão, estava frio. Então, ele é um bebê, uma criança que tem que faz escolha. Ela escolheu não querer, porque estava frio. Não escolheu, não querer. Então, uma criança, ela vai ver, ela não entende ainda o que é frio, o que é quente, o que é azedo, o que é doce, então, mas ela escolheu. Então, essa abordagem vai dizer que tudo é reforçado. Sem perceber, você é reforçado. Os seus comportamentos são reforçados, a sua ansiedade é reforçada, o seu modo agressivo é reforçado. Não é que uma coisa causa outra. Por exemplo,
Um menino, durante a vida toda, teve um pai violento. Quando ele crescer, ele vai ser violento? Não necessariamente. Não necessariamente, mas aumenta a probabilidade grande de ele ser violento, porque ele foi reforçado durante a vida toda. Porque ele aprendeu. Então, para essa abordagem, tudo é reforçado, então dá para ressignificar. Aí existem técnicas, né, existem métodos para tentar mudar o norte das coisas, justamente alterar essas crenças da pessoa, que ela constrói durante a vida. Que ela constrói durante a vida. As pessoas também dizem, eu sou assim, não, você não é, você se comporta assim, mas dá para mudar. Interessante, né? Interessante. Mas já pela questão da teologia, a gente sabe que existe algo mais fundo, né? Quando a gente vai para a questão de comportamento, de domínio próprio, de temperamento, a ciência ela vai falar que cada um ela nasce com alguns, por exemplo, é melancólico, né? Mas quando a gente vai para os ensinos do apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar sobre o fruto do Espírito, ele entra em algumas questões que é justamente no comportamento humano. Como, por exemplo, quando ele diz assim, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, internamente existe uma briga, seja cristão ou não, de vontades, de desejos, de certo e errado. Embora algumas pessoas tenham princípios, porque princípios não é só dentro de igreja. Princípios, todo ser humano ele também tem princípios. Agora, em questão de princípios de seguir ou não, aí é de cada pessoa. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm famílias que não são cristãs, mas têm princípio. Que tipo de princípio? Não roubar, seguir a lei. O que a lei diz? Respeitar pai e mãe. Né? Respeitar pai e mãe. São princípios. Princípios que regem a nossa Constituição e que é delegada a todo ser humano. Quando a gente vai para a Bíblia, esses mesmos princípios também ensinados. Porque a Bíblia, como eu falei aqui, a Bíblia ela não é apenas um livro para cristãos, para a igreja. A Bíblia ela é universal, ela é abrangente. Embora a Bíblia ela é direcionada para cristãos, mas também ela é um manual de toda a Constituição. Porque se você for para a Constituição Federal ou outra Constituição, você vai ver que tem leis que estão na Bíblia. As leis principais estão baseadas nela. Justamente. As que estão inventando é só para distorcer. Só para distorcer. Aí quando a gente vai por questão de comportamento, aí a gente vê que o papel também do Espírito Santo, ele é importante. A questão do domínio próprio. Você dominar os seus impulsos, as suas vontades, os seus querer. Então, existe também a ajuda de Deus nessa questão. E eu acredito que também a educação é importante. Porque, tipo assim, uma pessoa realmente, quando ela é bem instruída, ela é formada, você não vê um tipo de pessoa dessa falando palavrão no meio da rua, batendo boca com pessoas. Por quê? Porque a formação que ela tem, ela não vai dar o desprazer em se rebaixar a um ignorante. Porque a educação que ele aprendeu, ele vai rebater com a sabedoria que ele aprendeu, com a educação que ele tem. Quer ver um ignorante, uma pessoa que age de forma desproporcional, que age de forma agressiva, tanto em palavras e em ações, e você vai rebater uma pessoa dessa, é só você ver as costas. Porque você sabe se comportar, sabe dominar os seus impulsos e não agir de acordo com aquela pessoa. Então eu vejo muito, o que a teologia ela vai passar é muito isso, é o domínio próprio. É você dominar suas emoções, não ser levado pelos prazeres, saber entrar e sair, comportamento, tudo isso a Bíblia também ensina. Então isso é importante. O apóstolo Paulo ensinou muito essas coisas. Quando a gente vai para a Bíblia, tem muito mais do que simplesmente escolher. É uma questão de escolha, um aprendizado. A gente sabe que é questão do pecado. A natureza. A natureza.
A Bíblia vai dizer que nós já somos obstinados, a gente já nasce inclinado. Isso. Já nasce dobrado para errar. Né? Já está prostrado para o erro. O menino, o bebê, se você deixar, ele cresce falando palavrão, puxando gato, né? Os peitos do gato matando. Tem umas coisas que você vê que às vezes nem ensinou, mas ele nem viu como é que ele faz aquilo, né? Da própria criança. Então, por mais que a psicologia fale de uma base, essa base, na minha concepção, digamos que é o chão. Mas debaixo do chão ainda tem mais coisa, é a raiz. Uhum. Então, a raiz, para nós que somos cristãos, é A a nossa natureza humana. Não tem estudos que comprovam, né? Até vários médicos falam isso, que, por exemplo, pacientes recebem visita de irmãos, né, e são levados à oração, à conversa, à confissão, ali eles percebem melhor os pacientes. Os viciados, né? Eles debatem na sua frente, você vê que eles passam dias e dias usando drogas, crack, cocaína, heroína, e ele é capaz de dizer na sua cara que não é viciado, entendeu? E que ele reluta para se tratar. Não sou viciado, eu consigo me controlar, eu só uso se eu quiser. Entendeu? Ele está contra ele mesmo, ele não aceita que está doente, que precisa. Quando ele aceita que ele vai para o tratamento, muitos se regeneram. A pessoa que ela sente um vazio, ela tem um problema, mas ela diz, não, eu não tenho nada disso não, eu vivo a minha vida, são momentos e tal, mas a gente vê que no decorrer da caminhada da pessoa, ela tem algum problema, entendeu? Ela não é normal, né? Então, se ela não cai em si e reconhecer, é difícil de ter, como você falou, fica difícil ela ter uma cura, né? Uma melhoria. E ainda tem mais, quando ela se retrai, se retranca, se fecha, esse é o maior problema. Porque a pessoa ela pode desencadear outros problemas mais graves e, consequentemente, o suicídio. Deus. Nosso tempo encerrou.